Oi, gente! Eu sou uma apaixonada pela confeitaria e agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho. E eu também quero compartilhar algumas histórias que aconteceu comigo lá no início, né? Quando eu tava começando. São histórias reais, tá? Que aconteceu comigo mesmo, mas eu também estou pedindo para as minhas seguidoras, para as amantes de confeitaria também, para as pessoas que trabalham na área, enfim, para qualquer tipo de pessoa me mandar histórias para que eu conte aqui para vocês e que a gente possa compartilhar experiências não só da confeitaria, mas da vida. Só que para dar início desse pontapé inicial, eu quero contar essa história porque é uma coisa que ficou muito marcada, porque eu tava começando e hoje eu olho para trás e talvez eu nem faria o que eu fiz na época. Então eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, o maior problema de todos que eu tenho na confeitaria, acho que o único problema que eu tenho é o transporte. Eu não faço entrega, peço sempre para o cliente vir retirar. Já é uma coisa minha, por conta do tempo, que eu já não consigo mais sair para fazer entrega. Não é sempre que eu tô com o meu carro disponível, meu marido também usa o carro. E aí, na época, quando estava começando, eu fazia entrega, não tinha uma demanda tão alta, eu podia disponibilizar o meu tempo para fazer entrega. Enfim, uma cliente fez uma encomenda do bolo comigo, era de mêsversário, era um bolo pequeno, né, de 2 quilos no máximo. Então eu fiz lá o bolo super bonitinho, do jeitinho que ela me pediu, delicado, espatulado. E ela chegou à noite para vir retirar esse bolo, depois do trabalho. Ela falou pra mim que ela morava um pouquinho longe, que eram uns 40 minutos, mas até aí, gente, não tem problema. Porque os meus bolos, eles viajam. Muitas pessoas compram bolo comigo e viajam. Eu tenho uma amiga que compra comigo direto. Ela leva pro sítio dos pais pra poder fazer a comemoração dos aniversários lá, junto com eles. E é uma distância boa, em Jarinu. Então, assim, dá umas 2 horas e pouco. E o bolo chega legal, chega intacto. Então, esse não é o problema. O problema é seguir o que a gente fala, porque a confeiteira, ela já teve várias experiências. Eu já tive várias, desde quando eu comecei, quando eu fazia as entregas, eu levava no colo no começo, eu já tentei levar no banco, eu já tentei levar no assoalho, até que eu percebi que o porta-mala era o lugar mais seguro. Então eu recomendo, eu dou todas as recomendações, eu mostro pro cliente, eu coloco no porta-mala, eu ajeito, eu deixo bonitinho, ele só precisa dirigir e seguir as minhas orientações. Claro que ele não vai poder andar 100 por hora e também não pode passar que nem um louco na lombada, nem em valeta e nem em buraco, e tudo isso é falado. Porque, gente, vocês estão carregando um bolo. Então, assim, não pode ser de qualquer jeito. Tem que tomar cuidado. Tem que seguir o que a gente recomenda. E essa parte é muito importante. Tem que seguir mesmo, gente, de verdade. Eu faço toda uma estrutura no bolo, coloco todos os acessórios, né, necessários. Faço uma boa estrutura. Sempre pergunto pro cliente para onde que esse bolo vai. Se você é meu cliente, minha cliente, tá escutando isso, por favor, confirma o que eu tô falando, que eu sempre pergunto. Na hora do seu pedido, eu pergunto pra onde que esse bolo vai. Por quê? Porque eu vou fazer a estrutura necessária pra onde esse bolo vai. Ah, esse bolo... Ah, não, é pertinho, 10 minutos da sua casa. Tá ótimo. Ah, nossa, ali em São Caetano, um pouquinho mais longinho, uma meia horinha. Beleza. Não, eu vou viajar 2 horas, vou pegar a estrada. Mas essa cliente, ela não falou nada pra mim, né? Ela não falou. Quando eu fui entregar o bolo,
pra ela, até o portão. Na época eu ainda morava em prédio, né, apartamento. Então eu desci com o bolo, fui encontrar com ela lá no portão e ela me falou: não vai chegar inteiro? Vai, por quê? Não, porque eu moro longe. Eu não vou falar onde ela mora, porque senão ela vai saber quem é, né? Ela vai saber que eu tô falando dela. E não é isso que eu quero. Eu só quero compartilhar a história para ajudar quem tá começando e também para os clientes ver qual a importância de seguir o que a gente pede. E aí ela falou que ela morava longe. Eu falei, longe quanto, né? E ela falou o lugar onde era. É em São Paulo mesmo, mas é outra cidade. E aí ela só não me falou que ela ia pegar uma estrada de terra, né? Que tinha várias imperfeições, né, no caminho. Ela não falou isso, ela só falou: eu moro em tal lugar, que é a cidade, e o quê? Uns 40 minutos, ela falou, daqui até a minha casa. Beleza. Coloquei no porta-mala, certo? Do carro dela. E aí eu falei pra ela que chegaria bonitinho tudo, né? Que tinha que ter cuidado, andar devagar. E beleza. E ela foi. E aí a comemoração ia ser no outro dia, né? Isso daí já era bem tarde, era de noitão mesmo. Ia ser no outro dia, o bolo ia ficar na geladeira. Enfim, beleza. No outro dia, eu não lembro que dia da semana que era no outro dia. Eu acho que era um sábado. E eu lembro que eu não tinha nenhum trabalho nesse dia. Igual eu falei, era no comecinho, né? E eu não tinha a demanda que eu tenho hoje. Aí, ela me mandou mensagem falando, né? Que o bolo não tinha... Na verdade, não, minto. Ela mandou mensagem pra mim falando que o bolo tava, tipo, meio tombado. E aí eu peguei e falei pra ela me mandar uma foto. Aí ela mandou, fiquei desesperada, porque o bolo tava muito tombado, não tinha como ficar, tipo assim, exposto na mesa e tirar a foto com aquele bolo, não dava. Eu fiquei bem desesperada. Eu fiquei muito desesperada. Mas assim, o que me chama atenção hoje nessa história é a autoridade que ela falou comigo. Hoje jamais eu aceitaria isso, gente. Jamais mesmo. Porque os clientes, a gente tem que respeitar muito o cliente, mas a gente também merece respeito. E ela falou assim pra mim: você tem que vir aqui arrumar. Pensa eu, começando, aprendendo ainda a fazer bolo. Gente, eu não tenho curso, tá? Os bolos que eu faço é puro talento mesmo, tá? Eu falo que Deus me capacita a cada dia. E o meu curso foi assistir vídeos no YouTube, tirar dúvidas, assim, assistindo. O que eu tô fazendo agora, eu fazia assistindo. Eu era uma telespectadora de outras confeiteiras. Por isso que eu acho importante e por isso que eu agora criei coragem de assumir esse papel. Muita gente fala pra mim: você precisa compartilhar a sua experiência, você precisa compartilhar o que você já sabe com outras pessoas e tal. E aí, não porque eu não queria compartilhar, mas eu tenho vergonha, eu não gosto muito de aparecer, não. E você se expor assim, você tem que ter coragem, né? Eu tenho muitas coragens para outras coisas, mas para essa coragem aqui ainda de fazer por exemplo, as pessoas falam assim, os clientes: faz live, por que você não faz live ao vivo mostrando você decorando seus bolos? Gente, vocês estão estabanadas, não tem coragem ainda de fazer live. Eu falo sozinha, entendeu? Às vezes eu mesmo me xingo, falo palavrão, então não ia dar certo. Eu não tô assim, não me sinto preparada ainda. Mas aqui pra compartilhar com vocês por áudio,
eu consigo. Então, continuando, eu não aceitaria hoje essa ordem que ela me deu. Você tem que vir aqui arrumar o bolo, porque você falou que ia chegar inteiro e o bolo tá todo tombado. Beleza. Fiquei desesperada quando eu vi a foto, gente. Desesperada. Mostrei pro meu marido e falei, amor do céu, olha aqui. Ela tá falando que eu tenho que ir lá consertar. Será que foi minha culpa? Eu tinha dúvida. Nossa, será que foi minha culpa? O que eu fiz de errado nesse bolo? Meu marido falou, vamos lá, né? Aí ela, eu te pago combustível pra você vir aqui, não sei o quê. Gente, o mais caro do nosso trabalho na confeitaria não é o combustível, é o nosso tempo. A nossa hora de trabalho que é valiosa. Por isso que eu hoje falo pra vocês, eu não entrego, eu não paro tudo que eu tô fazendo pra ficar no trânsito pra entregar bolo. Geralmente hoje de final de semana eu não tenho só um bolo, tenho mais, então termina um, já inicia outro, às vezes não dá tempo nem de você se alimentar, você só vai se alimentar depois de você terminar os 3 bolos que você tem no final de semana, no sábado. E assim, o horário é maluco, eu ainda passo uns apertos. Enfim, ela falou isso pra mim, que eu tinha que ir lá pra consertar o bolo. E eu acreditei que o erro era meu e que eu tinha que ir lá consertar o bolo. Falei pro meu marido, vamos lá então, ainda bem que eu não tenho nenhum outro trabalho hoje, ainda lembro que eu falei isso. E aí ele falou, vamos lá. Colocamos no GPS e fomos. Minha gente não chegava nunca na casa dela. Só que o detalhe que ela não me contou, porque se ela tivesse me contado eu não tinha ido. Ela não falou pra mim que dentro desses 40 minutos que era da minha casa até a casa dela, tinha 20 minutos de estrada de terra toda esburacada. Sabe aquelas estradinhas mesmo que é um carro que vai, se tiver outro vindo, você tem que parar, encostar bem pertinho do mato e tal? Então, era assim. Meu Deus do céu, maior desespero. Eu falei pro meu marido, falava assim pra ele, por isso que esse bolo tombou. Dá uma olhada, não tinha como, não tinha nenhuma estrutura em aguentar aquilo. Não dava. Era vários morrinhos, sabe? Vários morrinhos, muita pedra, trepidações o tempo todo nos 20 minutos. Não tinha como o bolo resistir àquilo. Fora que tava um calor absurdo naquela noite que ela retirou o bolo. E eu lembro bem, o carro dela não tinha ar-condicionado. Então, né, o bolo fica mais abafado, ele volta à temperatura ambiente. E o recheio que era de Nutella dela, era ninho com Nutella, a Nutella volta à temperatura dela e fica mais sensível, óbvio. Eu cheguei lá, isso daí não foi o pior não, tá? Eu cheguei lá, meia, tipo assim, eu cheguei lá triste, né, por causa da situação, envergonhada, sabe? Tipo, ai, vai acabar a minha carreira que nem começou. Mas, o pior de tudo é você chegar na festa, ser recebida do jeito que eu fui recebida, eu e meu esposo. Ela não ofereceu nenhum copo de água pra nós, né? Tava tendo festa, e sabe quando você sente que a pessoa já, tipo, te desmoralizou pra todos os convidados, e quando você chegou todo mundo sabia da situação e você era ali, o centro das atenções, a culpada, né? A confeiteira desleixada. Enfim, gente, foi péssima a situação, foi muito péssimo. Eu consertei o bolo, eu virei ele de ponta cabeça, tirei uma parte, né, para poder dar uma nivelada. Então eu refiz toda a decoração, levei todas as minhas coisas, eu levei as espátulas, eu levei a minha bailarina, essa branquinha aí que tá girando, que vocês estão vendo, eu levei. Essas espátulas amarelinhas aí, ó, eu levei. Os corantes que eu tinha usado, era 3 cores o bolo dela. Era rosa, amarelo. Era rosa, amarelo e verde. Rosa, amarelo e verde.
Eu levei tudo, saco de confeitar. Enfim, gente, eu refiz todo o meu trabalho lá. E hoje eu consigo decorar um bolo com mais rapidez, ó. Por exemplo, esse daqui do vídeo, ele tá dando 19 minutos. Eu não acelerei esse vídeo, ele tá normal. Do jeito que eu fiz, tá aí pra vocês poderem ver. Mas, na época, gente, eu chegava a demorar quase 3 horas pra decorar um bolo no começo. Gente, eu usava 1 litro de chantilly e um bolinho pequenininho desse daí. Gente, tudo a prática mesmo que vai ensinando. Mas eu não me arrependo não, viu, de todo o processo, é necessário. O aprendizado, ele vem na prática e você tem que passar pelos processos. Ninguém pula etapa. Eu acho que se você pular etapa, você tá pulando um processo importante e vai te fazer falta futuramente. Não pula etapa. Eu respeito cada etapa. E aí, minha gente, eu fiquei muito chateada, porque a gente percebeu os olhares, né? Eu consegui ajeitar o bolo. Infelizmente, eu não vou mostrar aqui pra vocês, pra ela não ver, porque ela me segue e tal. E eu fiquei triste da forma que eu fui abordada, assim, Você tem... Não, eu não tinha. Não foi culpa minha, foi culpa dela. Ela não respeitou o que eu recomendei. Ela não me falou que ela tinha que pegar uma estrada de terra toda cheia de imperfeições, toda de pedras, trepidações. Ela não me falou nada disso. Isso daí eu vi porque eu fui lá. Aí eu fiquei muito chateada, gente, porque eu fiquei um tempão ainda lá pra arrumar e eu ainda tremia, sabe? Porque eu não sabia se eu ia conseguir consertar. Eu consertei, mas assim, eu tirei um pedaço do bolo, uma parte dele, eu virei de ponta cabeça, eu tive que tirar uma parte dele e refazer tudo e tal. Ficou bonitinho, né? Mas não ficou igual tinha saído da minha casa. Eu fiquei triste, mas assim... hoje eu olho para trás, eu vejo a experiência. Isso serviu muito para eu frisar bastante para o cliente o valor dele respeitar o processo do transporte. Isso é muito importante. A parte mais importante de todo o meu trabalho, de tudo que eu faço para que esse bolo chegue intacto, do jeito que ele sai da minha casa, é o transporte. Eu falo para a pessoa, não pode levar bolo no colo. Gente, não pode. Põe no porta-mala, confia no que eu tô falando, caramba. Eu sei o que eu tô falando. Mas a pessoa fala, não, imagina, bolo no porta-mala, você é louca. Não, gente, eu não sou louca, não. Por favor, põe no porta-mala. Ah, não, pode ficar tranquilo, ó. Minha mãe vai levar aqui no colo. Falo, gente, eu falo pra pessoa assim, ó. Eu tô falando pra você que eu tenho certeza que esse bolo vai chegar intacto se ele estiver no porta-mala. Você tá falando que a sua mãe vai levar no colo. Eu não me responsabilizo. Você se responsabiliza? Sim. Então tá bom. Depois eu vejo lá no Instagram da pessoa foto do bolo todo quebrado por baixo, que os impactos, né, dos buracos, das valetas, tudo, vai lá, pessoa no colo. Não suporta o peso tem que ficar no braço, não pode encostar na perna. Encostou na perna, primeiro buraco, o bolo vai rachar. Mas enfim, gente, no outro vídeo que eu fizer, eu conto mais disso pra vocês. Hoje a experiência aqui não deixa ninguém te intimidar em profissão nenhuma. Se você tem certeza do que você faz, não deixa ninguém te intimidar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou da nossa história, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais. Um beijo, gente, até a próxima!